Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio de hoje. Então, durante a última semana, o portfólio do Caute Investor subiu mais 7,76%, enquanto o SP subiu 1,45%. O que significa que, no acumulado do ano, o portfólio está com alta de 40,47%, enquanto o S&P subiu 10,93%. E desde o início, estamos com 253,78%, enquanto o S&P subiu 52,28%. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a próxima semana de resultados. E sim, estamos no final da temporada de resultados. Mas ainda existem algumas empresas muito interessantes que vão divulgar seus resultados. Por exemplo, na segunda-feira após o fechamento temos a Credo, na terça-feira antes da abertura, Victoria's Secret e, claro, após o fechamento, Palo Alto e GitLab. Quarta-feira após o fechamento, duas muito grandes, Broadcom e CrowdStrike, e depois quinta-feira após o fechamento. Para mim, pessoalmente, vai ser a Rubrik, mas também tem Planet Labs, Lululemon, DocuSign. Vamos analisar as expectativas do mercado para a Rubrik e CrowdStrike. Muitos dos nomes de cibersegurança, claro, nas últimas semanas, têm subido significativamente. Então vou falar especificamente sobre a Rubrik, porque, bom, eu tenho ações dessa empresa. Mas quanto ao restante, cibersegurança definitivamente será um tema na próxima semana. Nós tivemos Zscaler e Okta nos últimos dias. Reações mistas, a Zscaler caiu, cerca de 30, acho que a Okta subiu mais de 25. Na próxima semana de novo, Palo Alto, CrowdStrike e também Rubrik. Quanto ao ecossistema de semicondutores de IA, acredito que a Credo é uma das grandes. Também temos a HPE na segunda-feira após o fechamento, mas acredito que a Credo também subiu significativamente desde o fundo de 2 ou 3 meses atrás. GitLab, só para citar a rotação do SaaS, vamos ver se o crescimento está lá, vamos ver se a taxa de retenção ainda se mantém. Também temos a Viva aqui na quarta-feira após o fechamento, C13A. A única coisa boa dessa empresa é o código na bolsa, que é IA, fora isso, literalmente não é nada. E agora, após a Marvel da semana passada, vem a Broadcom. Acredito que os resultados serão novamente muito fortes. Só precisamos ouvir eles falarem sobre, bem, o que vem por aí. Acho que o plano daqui para frente. Mas, no geral, ainda estou bastante interessado no que muitas dessas empresas têm para nos contar nos próximos dias. Quanto ao portfólio em si, vamos começar com os dois de fora aqui. A trava de alta de PayPal continua exatamente a mesma coisa, vez após vez. Quanto a Core e CoreWeave, ainda tenho 195 ações aqui, com uma alta de quase 29%. Mas olhando para o portfólio geral, foi mais uma semana muito boa. Então, Nebius ainda está aqui. Número 1, Rocket Lab. Número 2, SoFi voltou para o número 3. Por que isso? Porque eu adicionei mais 200 ações da SoFi a cerca de 16 por ação, o que foi em, 26 de maio. 200 ações, um aumento de 6,91% na minha posição. Eu disse, se Noto está pensando em comprar opções de longo prazo, talvez eu deva começar a fazer o mesmo. Enquanto isso, eu só estou comprando mais ações, e é por isso que a SoFi está de volta aqui. Na terceira posição, a AMD está em quarto lugar, Google está em quinto. Agora temos uma posição em caixa que vale 7,6%. Estou muito satisfeito com isso. Meta, 4,8%. Eu ainda acho que a Meta está extremamente subvalorizada, e acredito que no passado essa é novamente a minha opinião. Nos próximos 12 meses, mais ou menos, deveríamos estar mais próximos de $1.000 por ação. Rubrik agora está na oitava posição. Grande recuperação para a Rubrik, chegando a quase $80 por ação. Claro, muita coisa pode mudar com a divulgação dos resultados trimestrais. Ou chegamos perto de 100 ou isso desaba. Acho que o relatório será bom, mas falaremos disso em breve. Micron, mesmo depois de realizar lucros, ainda está aqui na nona posição, perto de 4% da carteira, com uma alta de 973%. Nesse ponto, Oscar está indo muito bem. A ação ainda está girando em torno de 11, $12. Robinhood está voltando a subir, chegando mais perto de $100 por ação, agora em $94,3. Uber continua firme nos $70 por ação. Você considera a Uber uma empresa subvalorizada? É uma que está se movendo muito devagar, vai se mover devagar, e então de repente tudo de uma vez. Como outras empresas analisadas, ainda planejamos aumentar essa posição, $13,13. Netflix por hora mantenho como está, em torno de $86, representando 2,18% da carteira. Depois temos a Shift4, o maior prejuízo aqui da carteira, 44,56, uma queda de 36, quase 37% nessa posição. E então temos uma nova posição na carteira.
Então, eu falei sobre Axon, Shopify e Reddit na semana passada, e por isso decidi abrir uma posição em Axon. E eu vou explicar neste vídeo o porquê. Resumindo, é o seguinte, comprei 20 ações da Axon a 300 e quase $92 por ação. Ótimo timing, pois no dia seguinte as ações subiram bastante devido ao anúncio ou relatório sobre drones do governo dos Estados Unidos. E claro, drones agora fazem parte dos negócios da Axon, mas a Axon me dá exposição a drones, e a física, defesa e tudo, menos chips, anúncios e foguetes. É uma empresa incrível com um enorme TAM, mercado total endereçável, está crescendo rapidamente e espera-se que se torne ainda mais lucrativa no futuro. A ação não é barata, isso é muito importante saber, isso é algo que eu já disse antes. Só está menos cara, caiu o suficiente e tem sido negociada nesses níveis há um tempo, então eu posso abrir uma posição inicial. Com a trajetória atual, acredito que a empresa pode valer mais de 100 bilhões de dólares em alguns anos. Sim, essa é mais uma posição na carteira, mas essa é uma empresa que eu queria ter há um tempo. Não sei quando as ações de fabricantes de chips de memória, que não são de IA, vão reagir um pouco, mas não me importo. Já disse isso quando falamos novamente sobre Shopify, Axon e Reddit, embora Reddit não esteja na minha lista de observação. Mas sim, nos últimos dias, vimos que muitas dessas ações de software estavam reagindo um pouco. E essa rotação está realmente acontecendo ou não está acontecendo? Quais ainda estão subvalorizadas? Quais estão supervalorizadas? Ou talvez ainda caras, mas menos caras? Este tema será abordado em outro vídeo na segunda-feira, mas hoje quero compartilhar a tese. Sobre Axon, vamos analisar o DCF que está disponível para todos. Eu alterei o arquivo DCF da Axon no Google Drive porque encontrei um erro em algumas das fórmulas, então o novo já deve estar carregado lá. Então se você já baixou, copiou, seja o que for, certifique-se de trocar pelo novo. Então, a Axon é uma empresa de 36 bilhões de dólares. No último ano, ela ainda está com uma queda de 40% no acumulado do ano, ela ainda cai 20,1%. Embora sim, como você pode ver pelo gráfico, ela subiu cerca de 27% ou algo assim. Agora você pode ver claramente isso. A Axon não é uma empresa barata por nenhum critério aqui. Então, seja nos últimos 12 meses ou nos próximos 12 meses, não é uma empresa barata. Adivinha só, ela nunca foi realmente uma empresa barata, sempre foi uma empresa negociada com prêmio. Por quê? Bem, muito simples, porque é uma empresa que é extremamente forte. Você pode até dizer que é meio que um monopólio no setor em que eles atuam agora. Lembre-se, ela negocia um múltiplo alto, com prêmio, porque está crescendo muito rápido, porque está se tornando cada vez mais forte. É por isso que a Axon negocia com esse prêmio. No momento em que a Axon parar de crescer tão rapidamente, em todos os aspectos. No momento em que não virmos as taxas de retenção líquida em 125 e elas caírem para 100 ou algo assim. Quando notarmos que a receita internacional deixa de crescer próximo de 3 dígitos ou que a receita nos Estados Unidos desacelera para 1 dígito. É aí que o múltiplo vai despencar e é aí que as ações da Axon vão despencar. Mas até o momento não vemos nenhum sinal de que isso esteja acontecendo. Se olharmos para as taxas de crescimento esperadas para a Axon nos próximos anos, você vai entender o motivo. Eu não tive muitos problemas em comprar mesmo com esse prêmio, digamos assim, embora sim ela tenha subido desde que comprei, mas eu quero acumular cada vez mais ações. Mas se olharmos para as taxas de crescimento de receita dessa empresa, é uma empresa que está aumentando a receita em mais de 30%. A expectativa é que a receita cresça no ano fiscal de 26 em 31,5%, depois mais 29,27% e depois mais 29,64%. Eu ficaria surpreso se não for 30% nos próximos 3 anos fiscais, então você entende, crescer 30% a cada ano fiscal, e novamente, eu acho que esses números vão ser ainda melhores do que isso. Você entende por que ela merece ser negociada com um prêmio. Então, se você olhar para o fluxo de caixa livre, como eu disse antes, essa é uma empresa que eu realmente espero que se torne cada vez mais lucrativa no futuro. Isso é visível no fluxo de caixa livre, que deve crescer. Nos últimos 12 meses, foram só 19,5 milhões. Mas vamos pegar aqui o ano fiscal de 26.432 milhões de dólares para pouco mais de 1 bilhão de dólares até o ano fiscal de 2028. Então, há um grande crescimento no fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre deve crescer mais rápido do que a receita, então a margem do fluxo de caixa livre deve crescer e melhorar. A partir daqui, é exatamente isso que eu quero ver. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Ela foi fundada há 33 anos pelo CEO Rick Smith com um único objetivo claro:
tornando a pistola policial obsoleta. Isso começou com a popularização do taser não letal, evitando classificações de armas de fogo e estabelecendo um monopólio confiável. Hoje a base de hardware age como um cavalo de Troia. Ela alimenta um motor de assinaturas de software que inclui câmeras corporais, armazenamento em nuvem, comando em tempo real e redação automática de relatórios. Então, o mercado total endereçável inicial era de apenas US$ 1 bilhão, depois o mercado total endereçável atual de segurança pública principal é de US$ 150 bilhões. O setor empresarial e comercial cresce rapidamente ao adquirir tecnologias de resposta a emergências, redes antidrone e ferramentas de monitoramento de varejo. A Axon está expandindo agressivamente além da aplicação da lei tradicional dos governos locais. E é por isso que estamos vendo o crescimento excepcional dessa empresa. A receita de software e serviços, como percentual das vendas totais, está próxima de 44%. O data center e os dispositivos conectados ainda representam 56,1%. Claro, como eu disse, a taxa de retenção líquida está em 125%, o que está entre as melhores empresas. Se olharmos para o lado de hardware, temos aqui do lado esquerdo o lado do Taser e do lado direito. Agora temos o Body 4 e o Mini. O segmento de Taser cresceu 19% em relação ao mesmo período do ano anterior no primeiro trimestre, mostrando que o núcleo de hardware ainda não está saturado. A adoção do Taser 10 aumentou o tamanho dos contratos. Além disso, ele é obtido principalmente por planos de assinatura de vários anos, garantindo geração recorrente de caixa. O perfil de margem bruta aqui gera margens brutas, GAAP altamente estáveis de 60% a 65%. Quanto à câmera Axon Body 4 aqui, o hardware físico de baixa margem é combinado com contratos de software de alta margem. Passando para a plataforma em nuvem e o ciclo virtuoso do software, no primeiro trimestre, a margem bruta GAAP foi de 72,4% com uma receita de US$ 354,5 milhões. Então, se olharmos novamente, IA tem sido o destaque aqui. Então, quando você usa Axon, que benefício a IA te oferece? Bem, para os policiais, por exemplo, eles normalmente passam cerca de 50% da semana, ou seja, 2 dias e meio escrevendo relatórios. Com o Draft 1 isso reduz para 20%, devolvendo 1 dia e meio inteiro de serviço ativo por semana para cada policial nas ruas. Agora, a camada de expansão é, claro, o despacho de drones. Eles compraram a Drone, que rastreia ameaças aéreas de drones em rede, e fecharam um contrato de US$ 40 milhões com uma grande operadora de telecomunicações no primeiro trimestre. E o que é muito importante aqui é que com a aquisição da Drone, Axon ultrapassou os limites das forças policiais locais. Agora eles estão protegendo ativamente operações corporativas globais críticas, redes de energia e enormes centros de dados empresariais. O que mais? Bem, atualmente o mercado estadual e local dos Estados Unidos é o menor negócio da Drone porque as agências locais estão proibidas de derrubar ou neutralizar drones. Apenas o governo federal pode. A Copa do Mundo é a primeira grande autorização regulatória que permite às autoridades locais neutralizarem ameaças de drones. Josh Eisner, não John Eisner, o tenista, destacou isso. Este programa piloto, que está se tornando mais comum, deve abrir caminho para aprovações estaduais e locais de mitigação já neste ano ou no próximo. O que, é claro, pode impulsionar os negócios da Axon. Quanto às iniciativas DFR, o uso de drones como primeira resposta está revolucionando as respostas a emergências. Na última conferência com analistas, Josh anunciou uma grande mudança nas perseguições de veículos. Não é mais preciso persegui-los com outra viatura. É possível apenas segui-los com um drone. A Axon, em parceria com a líder Skydio, está eliminando perseguições perigosas e prevenindo emboscadas ao enviar drones à frente. Sim, o tema dos drones já existe há um bom tempo, mas a Axon te dá exposição aos drones sem que você precise correr o risco de investir em um negócio que ainda não foi comprovado. Não, drones são apenas uma parte do ecossistema da Axon, diferente de muitas outras empresas atrás das quais as pessoas vêm correndo nos últimos 12 meses ou mais. Também comentaram recentemente sobre o apocalipse do SaaS e disseram que começaram a canibalizar o próprio negócio de software há 2 anos. Por isso, eles criaram o maior negócio de IA em segurança pública. No primeiro ano, o plano de era de IA de alto nível da Axon atingiu grande escala, representando 10% de todas as contratações. O primeiro ano de vendas de produtos de IA atingiu quase US$ 1 bilhão. A barreira de entrada também é alta, o que favorece a Axon. Eles afirmaram que softwares tradicionais sofrem pressões de preços. A Axon é imune porque une software a sensores de hardware proprietários e autorizações de segurança governamentais restritas, como FedRAMP e Criminal Justice Information Services.
Uma vez que uma agência configura o roteamento de dados seguro e em conformidade pelo evidence.com, substituí-lo se torna inviável legal e estruturalmente. Agora, e quanto às coisas ruins? Bem, as coisas ruins são definitivamente essa coisa aqui à direita, mas por enquanto você pode ver que a margem bruta gap está caindo. Isso acontece por causa do impacto da mudança de mix. Segmentos em rápido crescimento, como software e integrações de hardware, incluindo drones, têm margens bem menores que os tasers tradicionais, o que reduz temporariamente as margens gap durante a expansão do negócio de hardware. A segunda questão é a remuneração em ações, SBC, que é bem alta. A projeção anual de compensação em ações segue alta para atrair talentos de tecnologia, mantendo as margens operacionais GAAP em menos 0,8% no primeiro trimestre. A administração destaca o EBITDA ajustado ao adicionar de volta a remuneração em ações, SBC, para os acionistas de longo prazo, mas a diluição é um custo real. Eles realmente estabelecem um limite de diluição abaixo de 2,5%. Mas sim, isso é definitivamente, eu realmente acho que conversei com muitos otimistas e provavelmente esse é o principal ponto que é mencionado repetidas vezes. Então, se olharmos para o DCF agora, podemos ver o seguinte, 3 cenários aqui, 3 probabilidades. No cenário otimista, ainda temos um potencial de alta de 19,4%. O cenário base está 12% abaixo de onde estamos agora, e o cenário pessimista, 56,6%. Considerei 35% de chance para o cenário otimista, 50% para o base e 15% para o pessimista, refletindo o potencial de alta ou baixa ponderado pelas probabilidades. Nesse caso, é uma queda de 7,7%, $414 por ação, que é onde a ação estava não faz muito tempo. Como chegamos a esses números? Claro, através dessas premissas. Sim, eu realmente acho que essa é uma empresa que pode crescer tão rápido assim nos próximos 10 anos. Agora, eu não sei o que vai acontecer em 2035, mas estou fazendo essas suposições com base nas informações que temos agora. Olhando para o tamanho da Axon, olhando para a receita que eles estão gerando, não acho exagero dizer que eles ainda podem crescer tão rápido assim, mesmo depois de uns 5 anos. Quanto à margem EBIT, eu realmente espero que ela melhore nos próximos anos. Você pode achar que isso é agressivo demais. Alguns podem achar que não é agressivo o bastante, mas essas são minhas suposições. Por isso chegamos a esses números. Sim, até o ano fiscal de 2035, no cenário otimista, espero que eles gerem 19,39 bilhões de dólares. No cenário otimista, 17,28. E mesmo no cenário pessimista, ainda espero que cresça bem, mas eles vão gerar apenas 13,87 bilhões de dólares. Até lá, 2 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre da empresa, enquanto no cenário base, 3,5 bilhões de dólares e no otimista, 4,38 bilhões de dólares. É isso. Quando você faz esse tipo de cenário, você pensa, no cenário pessimista, isso é uma queda de 56%. Isso significa que eles não vão crescer. Não, eles vão crescer. Eles só não estão crescendo rápido o suficiente para justificar o preço de hoje. Por fim, quanto à ação no gráfico semanal aqui, você pode ver que ela tem ficado em torno da média móvel de 200 dias desde o início de abril, na verdade. Agora tivemos um grande candle verde. Será que esse foi o fundo? Ainda não sabemos, mas definitivamente foi um dos bons sinais que eu vi. Então, se você olhar o gráfico diário aqui, sim, nós realmente passamos acima da média móvel de 50 dias, mas agora ainda precisamos voltar a ficar acima da média de 100 dias, porque como você pode ver, em janeiro ela tocou essa média e depois caiu tudo de novo. Aqui em março a mesma coisa, tocou nela e voltou tudo para baixo. Dessa vez, vamos ver se conseguimos finalmente romper essa média móvel de 100 dias. Isso já aconteceu antes. O RSI está alto, mas ainda não está sobrecomprado. Eu pessoalmente, como essa é só uma posição inicial, bom, eu não me importaria se ela voltasse para baixo de $400 por ação. Se não acontecer, eu vou continuar acumulando fazendo preço médio para cima. Não tenho problema com isso. Já vi muitos que só fazem preço médio para baixo e se recusam a fazer preço médio para cima. Não entendo muito bem isso, mas cada um faz o que acha melhor para si. Indo para a rúbrica agora, e sim, dá para ver claramente que o gráfico aqui está bem maluco. A ação chegou a cair 40% no ano até agora. Agora está com alta de 4,2% no ano. Ela subiu mais de 60% desde o fundo deste ano, nos últimos 12 meses. Ainda está com queda de 21,2%. É uma empresa avaliada em cerca de 15,90 e 1 bilhões de dólares. Ela não é lucrativa, como você pode ver aqui. A margem de fluxo de caixa livre está em 19,2%, a bruta em 80,1%, mas você pode ver que a operacional está negativa, assim como a líquida. Espera-se que ela se torne mais lucrativa, né, claro, no futuro. Aqui o que você tem é uma empresa de cibersegurança que, como negócio, ainda é pequena em relação ao mercado endereçável total.
E em termos de crescimento, ainda se espera que cresça de forma bastante rápida. Agora, atualmente, as expectativas para este ano são de que eles devem crescer 22,1% em receita ano a ano. Por que isso? Porque no ano passado houve grandes mudanças na empresa. Por exemplo, como contabilizam os direitos materiais, que eram créditos e descontos futuros dados aos clientes, geralmente ligados a renovações antecipadas de nuvem e compromissos. Por isso, vimos um grande crescimento no ano passado, e este ano a comparação com esse aumento gera esse impacto negativo. Mas, no geral, ainda espero que essa empresa cresça bastante rápido nos próximos anos. Se olharmos para o que o mercado espera que essa empresa faça, se olharmos para as expectativas trimestrais, vemos 366 milhões de dólares em receita. Esse é o número esperado. O lucro por ação esperado pelo consenso é de 3 centavos. O fluxo de caixa livre do trimestre deve ficar em 46,2% e o EBITDA deve ser negativo em 9,78 milhões de dólares. Agora, nos trimestres anteriores, a empresa ainda estava superando as estimativas com bastante facilidade. Eles nos avisaram, éramos uma empresa jovem na bolsa, e por isso, nossos resultados superavam muito as expectativas. Não espere que esses resultados acima do esperado continuem à medida que amadurecemos como empresa de capital aberto e os analistas nos compreendem melhor. Mas eu, pessoalmente, ainda espero que essa empresa continue superando as expectativas com base nas análises dos analistas, consultas junto aos parceiros de canal, coisas desse tipo. Rubrik está em uma posição muito boa. Agora, por que a Zscaler caiu tanto na semana passada? Bem, a Zscaler não caiu tanto na semana passada porque os resultados deste trimestre foram ruins. É por causa das declarações prospectivas. É por causa do que a empresa espera ver em 2027 e, com base no que eles nos disseram, espera-se que o crescimento diminua. Com a Rubrik, enquanto a mensagem aqui ainda for: olha, estamos crescendo rápido, estamos ganhando participação de mercado, não acho que vamos ver um impacto tão grande. Mesmo que tenhamos visto uma recuperação tão grande nesse papel, porque você pode argumentar que talvez a ação nunca deveria ter sido negociada em torno de 45 dólares por ação antes. Porque a cibersegurança na era da inteligência artificial eu acho que vai ser extremamente importante. Agora com a Rubrik, assim como com outras empresas, ainda é, especialmente fora do setor de cibersegurança, não é barato. Era menos caro, mas não lucrativo. Eles precisam mostrar que podem crescer e virar um negócio lucrativo no futuro. Estou otimista com esse papel e por isso tenho ações dele. O que acontece após a divulgação dos resultados? Eu não sei, acho que vamos ver nos próximos dias, mas realmente acredito que o negócio está indo muito bem. Por fim, sessão de esportes. Que semana. Sim, talvez você não veja o Crystal Palace aqui, mas eles venceram a Conference League. Parabéns aos torcedores do Palace. Coisa incrível. Quanto ao tênis, vamos deixar este do meio aqui para a última parte do vídeo. Sobre o tênis, foi a maior surpresa do ano e sem dúvida dos últimos anos. Jannik Sinner, completamente destruído fisicamente. Acho que esse é talvez a maior surpresa em Roland Garros desde que Nadal perdeu em 2009 para Söderling. Eu tinha 100% de certeza que Jannik Sinner venceria esse torneio com facilidade, mas acho que o clima foi seu pior inimigo. Quanto ao outro grande jogo de tênis, Fonseca contra Djokovic também foi um jogaço de tênis. A diferença de idade entre eles é de 20 anos, aliás. Mas esse foi um jogo de tênis muito bom e divertido. Hoje, domingo, teremos Fonseca contra Ruud. Também pode ser um ótimo jogo. Quanto ao Arsenal, bem, eu não sou o maior fã do PSG. Na verdade, eu nem sou fã do PSG, mas sou torcedor do Chelsea. E por isso eu não poderia aceitar ver o Arsenal levantando esse troféu bem aqui. Eu não poderia aceitar não poder cantar Campeões da Europa. Vocês nunca mais vão cantar isso. E agora eu posso. Campeões da Europa, vocês nunca vão cantar isso. O Arsenal perdeu nos pênaltis pro PSG. Graças a Deus. Mas brincadeiras à parte, vocês ganharam a Premier League, Bola Parada FC, mas vocês realmente não apareceram na final. Se você olhar as estatísticas, quase não tiveram posse de bola, quase não fizeram nada. Então não dá pra reclamar muito. Vamos para a Copa do Mundo, certo? E no geral, é isso pra mim no vídeo de hoje. Foi mais uma semana muito boa. Também foi um ano muito bom para o portfólio. Tenho certeza de que muitos de vocês estão com ganhos significativos no acumulado do ano. Por quanto tempo isso pode continuar? Eu não sei. Acho que enquanto o desempenho das empresas conseguir sustentar, deve ficar tudo bem para a maioria desses nomes.
É isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!